Pessoal, Todo mundo acha o pobre egoísta. não, vamos lá. Vamos lá que a gente vai agora avançar o texto, vai ser mais fácil de compreender. Vamos lá, vou pedir a paciência e vamos caminhar juntos compreendendo esse texto. Como a Ana falou isso tudo, eu vou pedir para a Ana ler para a gente. Pode, Ana? Eu leio, mas eu não entendo, nem concordo. Mas Melhor conta pra mim ainda. hoje. Melhor ainda se você não concordar. É aí do jeitinho que Kardec gosta. Vamos ver o que Emmanuel vai falar. Vamos lá, hein? Palavras de Vida Eterna, capítulo 98, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, filho e censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 26. 26, Na parábola do filho pródigo, 26 ou não 29? encontramos... desculpa. 29, né? Capítulo 15, item 29. Perfeito. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta, procede como quem lastima o dever cumprido, age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos, trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhes aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se no misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito. O equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior, por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstâncias algumas que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Nem vou comentar. Sim, é uma página muito difícil. Porque o que acontece? É até mesmo uma página que geralmente, como Emmanuel coloca para todos nós, geralmente nós ficamos muito focados no primeiro personagem, né? Ainda mais que o nome da parábola, o título da parábola é na parábola do filho pródigo, ou seja, a parábola do filho pródigo. Aquele que estava afastado da casa do pai e retorna à casa do pai, né? Então, e aquele que sempre esteve na casa do pai, sempre esteve ali se dedicando. Só que ambos estão em marcha de progresso.
Ele não está dizendo o estar na casa do Pai não é uma simbologia de que ele já alcançou a libertação e a evolução espiritual. Ou seja, ele ainda não alcançou as potencialidades em sabedoria e em amor, especialmente em amor. Especialmente em sabedoria no tocante de seguir as diretrizes do Pai. Então, por exemplo, eu não posso acreditar que eu estou desenvolvendo fé para mim. Esse é um senso muito comum aqui na Terra. Nós já estudamos em outros momentos aqui e percebemos. Eu não estou me formando numa profissão para mim. Eu não estou desenvolvendo certos recursos, certos valores para a minha própria pessoa. Isso são condicionamentos que Deus, em sua infinita misericórdia, nos possibilita desenvolver, nos possibilita alavancar, para que possamos servir cada vez mais e servir cada vez melhor. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que olhar com mais cuidado. Jesus aqui não estava falando que aquele que já estava na casa do Pai, que já vivia na casa do Pai, que era um irmão correto, isso não quer dizer que ele, ou seja, ele não está fazendo mal, não está com a prática específica do mal, mas também não está fazendo bem. Ele ainda não tem experiência no lado positivo do gráfico. O lado negativo e o lado de igualar igual a zero nas equações da vida, nós temos experiências. E não precisa de ninguém para ser modelo. A gente já tem bastante experiência nisso. O igualar a zero, a gente já sabe, né? Solução trivial. Se eu não quero resolver nada, você não faz nada. Só que o não fazer nada, nós acabamos estudando cada vez mais sobre isso, o não fazer nada a gente descobre que é o quê? Que é igualmente praticar o mal. Então, vamos fazer assim, ó, menor ou igual a zero. Qualquer atitude menor ou igual a zero, ela é negativa. Né? Então, a gente começa a compreender esses aspectos de uma maneira... Começa a observar e temos que compreender quem são esses dois filhos, quem são esses dois, né, na casa do Pai que Jesus está relatando. Então, reitero e vamos firmar, tanto o filho quanto o censor, o filho que está na casa do Pai é aquela pessoa que está aprendendo, que está buscando, que tem um interesse em se transformar, mas ele ainda não se transformou. Ele ouviu falar dessas informações e está descobrindo quão árduo e complexo é desenvolver um mundo íntimo aos moldes do Cristo. Esse é o filho, o irmão correto. E o que acontece com o irmão correto? Ele ainda possui orgulho, ele ainda possui vaidade, ele ainda possui uma série de desequilíbrios que ele já reconhece, que ele admite e que ele quer transformar. Então, é o momento em que nós estamos vivendo. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas esse irmão que está ali, ó, né, que é o chamado correto, é o que nós observamos hoje em redes sociais. Todo mundo censura todo mundo. Todo mundo reclama de tudo e de todos. De tudo e de todos. Somos nós. Ele está falando de nós. A gente reclama sem parar o tempo todo. Ah, mas alguém pode falar, eu não me perdi em situações assim, em situações assado, eu não fiz isso, eu não fui para balbúrdia, eu não fui para esbórnia, eu não fui para bebedeira, eu não fui para alucinação, né? Uma série de sofrimentos que o mundo acaba, né, nas suas engrenagens da vida, acaba providenciando uma série de sofrimentos, não só para aquele irmão, como para os corações ligados àquele irmão. Ou seja, ele está sofrendo um problema, ele está arrastando uma caravana de corações que estão sofrendo, vendo o sofrimento dele. Né? Então o que acontece com esse irmão que se classifica como correto? Ah, eu não bebo. Ah, eu não fumo. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não mato ninguém. Ah, eu não faço nada de errado. Dentro das classificações da primeira revelação. Ok? Dentro das classificações da primeira revelação. Né? Pulando e excetuando a primeira lei, que a maioria não compreende, não a cumpre, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, quando ele está falando aqui que é o irmão egoísta, é que o irmão egoísta, ele acredita
que, olha só, eu estou fazendo coisas boas, aliás, eu estou sendo correto, não estou fazendo coisas más, ou eu estou fazendo algumas coisas boas, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço apoio, eu mereço ajuda. Como se Deus trabalhasse numa banca de negociação. Você faz 3 pedrinhas boas, ele vai te devolver no seu destino 3 coisas boas. Né? E todo mundo fica com essa mentalidade, né? O reino de Deus é como se fosse a vinha. Né? O dono da vinha é Deus. E todos que estão na vinha, Jesus sempre falou isso, tentou esclarecer. Só que o nosso pensamento imagina as coisas ainda nos subterfúgios materiais. A gente imagina, poxa, se eu for fiel a Deus, se eu cumprir as expectativas que Deus coloca no meu destino, nossa, ele vai me recompensar. Mas como assim te recompensar? Você está fazendo só que somente a sua obrigação. Como assim te recompensar? Ele tem que ajudar e recompensar aquele irmão que, se você não der um pouco de ajuda, não der um incentivo mais forte, ele não vai sair de dentro do buraco. Por exemplo, imagina você estar num lugar plano e alguém chega para você, olha, para a gente caminhar aqui nessa estrada reta, você vai precisar desse cinto de segurança, esse monte de corda. Tá vendo essa escada aqui de 3 metros? Você também vai ter que levar nas costas. Aí você fala, mas por que? Estamos num lugar plano, não tem para subir em lugar nenhum. E faz todo sentido. Aí Deus observa da mesma maneira que ele está dentro do buraco. Aqui está dentro do buraco, ele precisa de uma escada. Ele precisa de corda. E ele precisa de um cinto de segurança. E ele vai precisar até mesmo de outras pessoas o apoiando para puxar ele para cima, porque às vezes ele está sem forças, está com o braço quebrado, perna quebrada, com toda parte dos seus ambientes íntimos totalmente dilacerados. Ele sozinho não consegue sair do buraco. Então, Deus, por que a gente vai ficar falando? Por que você está dando escada para ele? Por que você está dando corda para ele? Por que você está dando esses recursos para ele? Mas é para ele sair do buraco. É para ajudar ele. Eu sei que é um exemplo bem simplista, mas eu acho que dá uma ideia interessante para a gente comparar. Né? Então ele comenta aqui, ó, ele observa a alegria paternal, porque ele jogou aqui também, vamos compreender um pouquinho também. Ele jogou aqui também um conceito que existia muito forte no ambiente judaico. O ambiente judaico sempre foi altamente conectado com os conceitos do lar. O lar, os vínculos familiares sempre foram altamente importantes. É acima de uma questão cultural. É uma filosofia de vida que se instaurou durante milênios. Ok? Então, quando ele está falando isso aqui, ele está falando para pessoas que possuem isso em grande consciência. E com certeza, são famílias que brigaram, como todos nós acontecemos, isso, né? Acontece de irmãos brigarem. Poxa, você dá mais beijinho nele do que dá em mim. Poxa, você deu um tênis novo para ele e não deu para mim. Né? Até a sociedade fala isso. Você tem o pai e a mãe, né, tem que atender às necessidades dos filhos da mesma forma, de formas iguais. E todo mundo concorda, né? Mesmo sabendo que não existem 2 seres humanos iguais, como não existem 2 espíritos iguais. Então, ele pegou esse princípio bem forte, que estava gravado no íntimo de cada um. Lembremos, Jesus falou para um povo, num idioma, com uma habilidade cultural, com uma certa consciência cultural. Ele não estava falando para o tempo de hoje. Hoje, diversas pessoas possuem uma maneira muito mais translocada de viver, não tem uma ligação tão profunda de família, de unidade de família. Naquela época, isso era extremamente coeso, era um princípio extremamente forte. Então, quando ele comenta aqui, ó, ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Ele está falando de experiências que aqueles psiquismos ali tinham como consciência e já viram isso acontecer. Irmãos que saíram, por exemplo, para fazer a viagem. Imagina o seguinte, uma família daquele período, onde tinham 2 irmãos. Um saiu para fazer a viagem, o outro não.
O outro retorna um mês depois. Poxa, o pai fica feliz, né? A mãe também fica feliz que de nada aconteceu com ele, não quebrou nada, chegou inteiro, conseguiu chegar. As viagens daquela época eram bem penosas. Então, somente reportando esse histórico psíquico da mente dessas pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Eles eram bem sensibilizados com relação a esses laços de família e essas observâncias de comparações, né, entre membros da própria família. Então ele continua, entretanto, reprova e confronta. Então ele está falando, olha, eu estou fazendo um bem àquele irmão, o pai e a mãe estão felizes porque ele retornou, mas ele não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. No fundo, a palavra mais difícil de compreender é essa. Ele não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. Não consegue. Ele vê a felicidade brotando no outro e não só nele. É uma coisa estranha. Ele sente dor até. Porque esse é o sentimento chamado inveja. Hoje, atualmente, nós usamos o idioma de uma forma errada. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, eu invejo tanto fulano. Por quê? Poxa, ele desenha tão bem. Isso não é inveja, isso é cobiça. E existe cobiça boa e cobiça ruim. Cobiçar a mulher ou o marido do próximo não é adequada. Não faz bem, né? Cobiçar, né, a estrutura familiar do próximo não faz bem. Cobiçar talentos, cobiçar virtudes, sim, aí é uma cobiça boa. Agora, a única que não existe boa é a danadinha da inveja. Porque a inveja é o sentimento de tristeza observando a alegria e a felicidade do outro. Você vê a alegria e a felicidade do outro, você fica triste. Pô, eu queria estar tão feliz quanto eles. Eu queria estar tão alegre quanto eles. Mas você não fica alegre e feliz com a alegria do outro. É impressionante, né? Então é disso que ele está falando. Essa reprovação e essa confrontação, confrontando. Não, ele quer delimitar como o pai e a mãe podem atuar em relação ao irmão. Isso é meio sem sentido, né? Aí ele continua. Procede como quem lastima o dever cumprido. Ou seja, eu tive aqui sempre ajudando, fiquei com vocês, cuidei de vocês, cuidei do gado, fiquei trabalhando. E, poxa, ninguém nunca fez nada para mim. Ou seja, ele não está satisfeito com a própria vida, mas ele não tem coragem de falar. Essa que é a verdadeira verdade aqui. Então ele fica lastimando. Poxa, eu cumpri meus deveres familiares, eu cumpri meus deveres do lar, eu cumpri meus deveres com a sociedade e eu não estou feliz. Eu sou infeliz e eu não tive coragem de falar para ninguém. Esse é o verdadeiro sentimento que a pessoa não tem coragem de admitir. Porque ele lastima o dever cumprido. Pô, cumpri isso tudo e não estou vendo tanta felicidade assim não. Existem diversas séries, filmes de comédia que fica sempre fazendo deboche. Poxa, aquela pessoa cuida do lar, aquela pessoa é dedicada ao lar, aquela pessoa faz o bem no lar, aquela pessoa se apaga para alavancar os outros no lar. E todo mundo fala, tá lá, tá vendo? Tá cumprindo o dever dela. O que ela ganhou com isso? Fazem uma série de deboches e brincadeiras, caçoando de quem busca cumprir os seus próprios deveres. Por quê? Porque não é compreendido ainda. A pessoa está vivendo os minutos a minutos que nem outros animais. Ele só está preocupado com a satisfação imediata. Ele não está preocupado com a construção de uma vida futura. Se torna ainda mais incompreensível para quem não compreende que existe uma vida futura. Que nós somos imortais. Não vamos deixar de existir nunca. Essa parte fica muito pior para quem não conhece, não compreende essas verdades. Se a pessoa acredita que acabou, ela quer se dar bem, ela quer viver do bom e do melhor agora. Ela quer ter o máximo de prazer agora. Ela quer ter o máximo de realizações agora. Ela vai desencarnar. E aí, para ela, depois de deixar o corpo físico, acabou tudo na concepção dessa pessoa. Então, por que ela vai querer cumprir um dever? Então, o que surgiu na sociedade, não só brasileira, como no mundo inteiro, foi a filosofia materialista.
ela se instaurou e dominou o subconsciente de todos, mas profundamente. Profundamente, a ponto de deixar claro, seja feliz agora. Se alguma coisa é empecilho à sua felicidade, lute, combata e desenvolva a sua felicidade agora. E ainda por cima existem psicólogos defendendo isso e informando isso e transformando essas consciências em consciências ainda mais materialistas. Só que todos nós, sem exceção, somos espíritos imortais. Nunca vamos deixar de existir. Mas fomos criados simples e ignorantes. Estamos marchando para o desenvolvimento do nosso psiquismo e o desenvolvimento como espírito. Em que matérias? Nas matérias que Jesus exemplificou. Em sabedoria e em amor. Enquanto não desenvolvermos isso, não temos condição de avançar. Então até aquela nobreza, né, que a pessoa fica que a pessoa cria uma estima. Eu nunca traí a minha esposa. Eu nunca vivi um relacionamento extraconjugal. A pessoa, né, é uma situação de nobreza. Eu cultivo amor pela minha esposa, eu cultivo amor pela minha família. Aí essa própria nobreza começa a pegar a feição de quê? Não tem mais estima nenhuma. Pô, que isso? Isso não vale a pena. Olha isso. Eu fiz isso tudo e fulano tá lá, ó, pegando um monte. Ué, mas como é que é isso? Você gostaria de estar no lugar do outro? Fazendo todas aquelas moaças que o outro está fazendo? Porque você está achando que ali é que é a morada da felicidade? Então, ele está falando de sentimentos profundos que estão no nosso subconsciente. Esse é o grande problema. Ele não está falando de um filho aqui que já evoluiu, que já alcançou a libertação, não. O caso do filho que permaneceu sempre na casa do pai. Ele está em desenvolvimento. Por exemplo, ele é fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Ué, se ele critica os gestos do pai, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada com a primeira lei. A primeira lei qual é, gente? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ué, como é que você pode amar Deus odiando a outra criação? O outro ser humano é criação de Deus. Não, ó, Deus, eu te amo. Mas é fulano, Beltrano, não dá, né? Fulano, Beltrano, não dá, senhor. Isso aí você errou a forma. Deu ruim. Você fez coisa errada, porque eles não têm como. Pô, essas pessoas são pessoas horríveis, que não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando Jesus explica sobre a vinha, todo mundo esquece que existem diversos trabalhadores na vinha. E que todos devem trabalhar na vinha uniformemente, cooperando uns com os outros. Não tem como você, sozinho, quer saber? Esses 3 hectares aqui, eu vou resolver isso aqui sozinho. Tem um horário para colher a uva. Tem um horário e momento certo. Tem que ser em conjunto. Tem que ser várias frentes ao mesmo tempo. Então, o paralelismo é inevitável. E a coletividade evoluindo em conjunto é inevitável, inexorável. Deus não criou um sistema de corrida similar a uma linha de chegada. Quem chegar primeiro ganha. Não existe isso. Se você chegou primeiro, corre lá para o final agora e ajuda quem está no último lugar. É esse que é o aspecto central. Deus quer que você se manifeste como um pequeno Deus. Em que sentido? Se Deus trabalha, coopera e faz tudo pelos seus filhos, tudo, amparando eles em todas as suas necessidades, Ele quer que você faça o mesmo. Que você ajude, ampare e socorra em todas as necessidades. Então ele continua, trabalha com Ele, está trabalhando com Deus. No entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Então nós estudamos numa outra página, recentemente, pedir, buscar e bater. Dificílimo de compreender porque o Cristo quis dizer isso. Somente com Emmanuel explicando a gente consegue compreender. Porque a maioria acredita que pedir e obtereis. Aí a pessoa está pedindo um monte de coisa. Pô, vou pedir um harém, né? Vou pedir um lugar com 300 mulheres. Eu vou pedir um lugar com 300 homens. Eu vou pedir um lugar com 3 Ferraris, com 2 mansões, né? Festa todo dia. Vou pedir um fígado que nunca
nunca vá se decompor com o consumo exacerbado de álcool e eu vou viver algazarra o tempo todo. Não é isso. Não é isso. Ele deixa bem claro, pedir caminhos para transformar o seu mundo íntimo. Pedir caminhos para transformar o seu egoísmo, pedir caminhos para transformar o seu orgulho, a sua vaidade. E o que é buscar? Buscar o quê? Buscar aprender qual é a forma correta de fazer o bem. Primeiro admitir, eu não sei fazer o bem. Depois, eu quero aprender como se faz o bem. E geralmente, a gente só aprende convivendo com outras pessoas exercendo o bem. Reconhecendo outros modelos de bem. E está lá o Cristo, o modelo vivo. Animou o corpo físico exatamente igual ao nosso. Se ele tinha que caminhar no deserto, machucou o pé dele, como machucaria o nosso. Mas ele foi. E às vezes foi, deu aquela volta toda na Samaria, para dar o quê? Uma explicação fundamental para os discípulos que estavam acompanhando ele. Porque os discípulos odiavam os samaritanos. Não podemos esquecer que em versículos anteriores, João estava perguntando a Jesus, Senhor, quer que eu ore para esses cambada de gente, desses samaritanos aí danadinhos, que falaram que não vão nos hospedar? Eu vou fazer uma oração agora e vai descer uma chama de fogo de labareda, Deus vai queimar todos eles. Era esse o psiquismo. Era essa a base fundamental do pensamento de João, naquele momento, junto do lado do Cristo. Você imagina Jesus respondendo para ele, não, João, obrigado, não se incomode não, João. A gente tem outro caminho para seguir agora. Não tem problema, vai dar tudo certo, tá, João? Lá na frente você vai ver, você vai entender lá na frente. Aí o que ele faz? Ele escolhe ir pelo caminho de um deserto. Gente, foram 180 quilômetros andando. 180 quilômetros andando pela Samaria, um deserto danado. Um sol escaldante. Você imagina como eles chegaram do outro lado? Tudo frangalhos, né? Frangalhos. Imagina hoje, se nós andássemos 180 quilômetros, sem provisão de água, sem provisão adequada de comida, e com solo totalmente hostil. E você não está com tênis Nike, Reebok, os tênis aí famosos, para correr no meio do nada, não. É sandalinha, entendeu? Rasteira, você pisou numa pedra, dói até a sua vértebra da coluna, pisando naquela pedra. Foi assim que Jesus cruzou a Samaria. Passou pelos samaritanos, ainda chegou no final e deu exemplo que, por vezes, o samaritano pode sim ter uma atitude muito mais honrosa e bondosa para alguém caído, que é um estranho, do que a maioria daqueles que já estavam na casa do Pai. Vivendo como? Vivendo a primeira revelação. Ele está falando claramente, aqueles que já estão vivendo a primeira revelação, não come isso, não come aquilo. Não faz mal, mas deseja fazer o mal. Ou então não faz o mal publicamente, mas faz o mal escondidinho. Não pratica o bem, mas diz que pratica. Ora em público. Está entendendo? Ele está falando desse contexto. Desse contexto. Então ele continua. Atende-lhes aos interesses, vigiando-lhes o pão e a prata. Ou seja, no fundo, ele atende o interesse de Deus, mas ele quer saber de ter recursos para ele. Né? Ele, todo dia, o desejo central dele é, eu vou fazer a vontade do Pai, mas eu quero tanto trocar de carro esse ano. Ah, Deus me ajuda. Tem coragem de pedir isso para Deus. Mas tem coragem de pedir alguma coisa material assim para Deus? Com tanta gente passando necessidade no mundo? Não faz o menor sentido isso. Porque ele está falando desse psiquismo, desse desenho central de mundo íntimo. Guarda a lealdade, mergulhando-lhes na ideia de evidência e de herança. Né? Diz que é leal ao Pai, faz tudo para ser leal ao Pai, para quê? Pô, vai que Deus, né, me coloca num cargo de importância aqui na Terra, me eleva e eu vou herdar tantas fazendas, tanto isso, vou ficar no vidão. Então a pessoa está produzindo e está seguindo ao Pai, e está tentando desenvolver esses sentimentos com segundas intenções. Segunda, terceiras, quartas, nem na 50ª chega o próximo, de forma nenhuma. Então, se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Porque, vamos supor, o pai começa a desenvolver sentimentos de grandeza e de apoio
Para quem? Para quem está caído. Para quem está sofrendo, com os joelhos cansados e sobrecarregados. Existem diversas pessoas que até hoje não aceitam. Tem diversas pessoas que estudam o Espiritismo e estudam a chamada lei de ação e reação. Ainda vai dizer assim, Jesus curou aquelas pessoas. Mas depois a doença voltou e que, na verdade, no fundo, merecia aquela cura. Não tem nenhum registro histórico com relação a isso, tirando apenas de um grupamento que realmente retornou, mas existia sim aquelas pessoas que continuaram seguindo Cristo, que tocou profundamente aquelas almas e que eles passaram a realmente tentar desenvolver essas virtudes, essas qualidades. Eles passaram a buscar esses recursos. Mas ainda existe hoje aquelas pessoas, já que eu não estou conseguindo obter, eu acho que ninguém consegue. É esse ciúme queixa. Esse ciúme queixa é que é doentio. É complicado. É assim em diversos campos da vida. Nós achamos que estamos no mundo, no planeta Terra, disputando uns com os outros. Enquanto, na verdade, Deus quer que você se observe, olhe para dentro de você mesmo e seja melhor amanhã do que foi hoje. A única referencial é você mesmo. Seja melhor amanhã do que foi hoje. Então, se perdoa e auxilia. A pessoa se perdoa o tempo todo e auxilia. Ou seja, se a pessoa perdoa, né? Se esse irmão que está junto na casa do pai, se a pessoa perdoa e auxilia, interpõe o quê? Merecimento de que se julga detentor. Poxa, eu perdoei fulano, eu auxiliei fulano, será que eu não mereço isso, eu não mereço aquilo? E a pessoa começa a ter um duelo até mesmo em preces, cobrando a Deus e limitando a sua capacidade de bondade. Não, eu já perdoei, eu já auxiliei aquela pessoa, eu não vou fazer mais nada por ela. Eu já perdoei, já auxiliei, quem sou eu? Não, agora ele que se lasque. Ué, aí você está usando o argumento de ter ajudado, de ter perdoado, de ter auxiliado, para não continuar praticando bondade? Ou seja, dentro da sua consciência existe algum motivo ou alguma lógica que ainda consegue interpor uma chave central de energia que desliga o seu potencial de bondade. Eu vou desligar, sabe por quê? Porque eu já perdoei, já auxiliei, acabou, vou limitar minha bondade. Para essa pessoa, acabou. Para o outro, tudo bem. Não pode, não adianta, não é assim, não tem sentido isso. Né? Então ele continua. E é o que acontece conosco. Conosco ainda vivemos um misto, vivemos em antagonismo entre crueldade e carinho, sombra e luz. Porque, sim, temos escombros terríveis de orgulho, de vaidade, de egoísmo. E esses escombros estão convivendo ao mesmo tempo com aquelas plantações, aqueles matinhos. Já viram em construção? A gente está olhando uma construção antiga, então um prédio caído, um monte de escombro de pedra, aí nasce uma plantinha assim, do meio da fresta de concreto e vira uma florzinha. E você fica, caramba, aquilo ali é o exemplo mais clássico do que acontece no nosso mundo íntimo. Todos aqueles escombros são os nossos passados equivocados, nossas escolhas, nossas consciências ainda totalmente incapazes de construir algo realmente sustentável, e aquela plantinha ali é o amor de Deus, exercendo através do Cristo sementes imprescindíveis para o nosso soerguimento. E a gente vive ainda nesse clima de crueldade e de carinho, sombra e luz, porque ainda estamos nessa fase. Mas tudo isso vai se tornar uno. Né? Aquilo que é crueldade e carinho vai se transformar somente em carinho. Aquilo que é sombra e luz vai se transformar somente em luz. Paciência e impaciência vai se tornar somente paciência. Então, é justo e injusto. Tem um terno, né? Terno de carinhoso, tá? E agressivo. Companheiro e censor. Aqui, censor é aquele que faz a censura. Isso não pode. Isso está errado. Como você teve coragem de fazer isso? Como você teve coragem de fazer aquilo? E às vezes com a mesma pessoa é até companheiro dessa pessoa. Então, deseja o Pai somente para si. A fazenda e o direito. O equilíbrio e a tranquilidade. Somente para si. Tudo é para ele. E tem diversas pessoas que acreditam assim. Eu estou desenvolvendo a minha fé. Está desenvolvendo a sua fé? Eu estou desenvolvendo a minha fé porque eu vou evoluir, vou bombar, cara. Daqui eu vou para o céu.
É uma grande ilusão. Você está desenvolvendo a fé para exercer a fé para o próximo. Nada que você desenvolve é para você. O pai trabalha e serve continuamente. Trabalha e opera para todos. E a gente vai ficar o quê? Só se dando bem e não faz nada por ninguém? Se o maior exemplo do pai é o trabalho incessante de amor, de socorro e sublimidade por todos, o que ele espera da gente? A mesma coisa. Trabalho para o próximo, amor e sublimidade para todos. Inexoravelmente, né? Então ele continua. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos, diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. A pessoa fica, sou muito bom, cara. Eu fiz bondade isso, fiz bondade daquilo outro. Poxa, eu e o pai estamos coladinhos. Quando a pessoa fala, eu e o pai somos um só. A pessoa está totalmente cega de vaidade. Então, por isso que Jesus deixou claro. Pedir, buscar e bater. Pedir para transformar o nosso mundo íntimo. E admitir que a gente não consegue transformar sozinho. Eu não consigo desligar isso tudo de vaidade. Eu não consigo desmontar isso tudo de orgulho. Muito mesmo esse egoísmo gigantesco. Igualmente, eu não sei fazer o bem. Eu não sei praticar o bem. Você tem que pedir formas de aprender. Eu quero aprender a fazer o bem. E serão fornecidos mecanismos e situações e constrangimentos de vida que você vai ser apresentado duas rotas. Fazer o bem, não fazer nada e também, quem sabe, até mesmo fazer o mal. E quando nos é oferecido bater a porta, aí bater a porta é complicado, né? Porque você quer, além de reconhecer que você tem uma série de desenganos no seu mundo íntimo, não sabe fazer o bem, você agora não só quer fazer o bem, mas quer fazer o bem segundo a vontade do Pai. E às vezes a vontade do Pai é que você pegue aquele seu maior inimigo, aquela pessoa que você mais criticou, mais maltratou, mais vilipendiou, agora você vai reerguer ele. Você vai produzir tudo de bom e de bondade para ele. Com o máximo empenho de coração e da sua alma. Porque é assim que Deus opera para com todos. Então, não sei se ficou claro, Ana. Pode comentar aí, Ana, um pouquinho sobre isso. Ana? Alguém? Alguém me escuta? Sim, eu escuto. Aqui eu não tô. É que eu custei. Eu também. Ok. Ok. Ficou mais claro, Ana? É sutil. É sutil porque a gente não gosta de enxergar como está o nosso mundo íntimo. Mas a gente tem que se colocar nessa situação. Eu acho que eu sou assim. E se eu sou assim, eu tenho que ficar atento. Sim. Mas daí a gente continua egoísta. Que isso incomoda, né? Sim, mas estaria incomodando. Essa explicação, eu me vi nessa situação aí. Egoísta, como eu. Mas todos que estão buscando a renovação da sua própria alma, a transformação dos seus próprias mazelas, o aprendizado no bem, vão ter horas que a gente vai ficar preocupado olhando para o lado, olhando para a grama verde do vizinho e falando por que a grama do vizinho é mais verde que a minha. E o pior, por vezes vamos desencarnar e vão ver pessoas em situações melhores do que nós. Não se engane. Presidente de centro espírita já desencarnou e disse que a pessoa que ajudava a faxinar lá estava numa condição muito superior que a dele. Entenda isso. Não tem nada a ver com a posição que a gente ocupa na Terra. Sim. Se nós estamos buscando nos melhorar, né? Assim, não somos a inveja não é tão latente na gente que nós já estamos trabalhando isso dentro de nós. Por isso que eu gosto. Mas se nós ainda nos colocamos como esse irmão aí, ainda egoísta, né? Porque, sinceramente, ainda nesse sentido, ainda me coloco como esse irmão egoísta. Eu iria. Porque então, ainda não tenho me não, mas convido
Então, mas olha só, entenda como que nós convivemos hoje com as atividades sociais do planeta. Quando você está na escola, a escola te incentiva a ser o primeiro lugar. Quando você quer entrar para a universidade te incentiva que você seja o primeiro lugar. Na escola do Cristo, ele te incentiva que se você está em condições de se tornar o primeiro lugar, você não se preocupa com isso. Você sabe que você tem potencial de ajudar quem está em último. E que você não vai ficar feliz e satisfeito sabendo que o último ficou para trás. É igual chegasse na sala de aula, imagina você chega numa sala de aula de todo mundo mais evoluído moralmente. Eu vou dizer o que vai acontecer. Vai ser assim, você vai dar uma aula de matemática de um assunto super complexo. Sei lá, 5 pessoas vão entender e o resto não vai entender. Não estou falando algo tão distante. Isso acontece rotineiramente. Se você perguntar para cada um, a maioria não entendeu. Mas faz cara de paisagem que pode sair sem descrever que não entendeu. Numa situação mais superior moralmente, os 5 vão falar o seguinte: professora, eu estou percebendo que meus amigos não estão compreendendo. Não podemos avançar a matéria enquanto eles não aprenderem. É um absurdo. Eu não tenho como me sentir bem sabendo que vai avançar a matéria e os meus colegas não compreenderam. Eu não posso aceitar isso. Então ele vai ficar depois da hora, ele vai ficar sem comer, sem almoçar, vai ficar até o fim da tarde ajudando, fazendo exercício com os colegas, mas não vai deixar ninguém para trás. Não tem menor diferença em relação aos ensinos do Cristo. A menor diferença. Esse seria o filho muito mais do que correto, né? O irmão muito mais do que correto. É o irmão que compreendeu a grandeza do que o pai estava falando. Ele não é egoísta. Os patrimônios que ele percebeu, adquiriu de intelectualidade, de inteligência para capturar aquela informação mais rápido, ele não acha que é dele. E mesmo que fosse dele, ele sabe que é um empréstimo. E se é um empréstimo, é para prestar um serviço, não é para mim mesmo. Você está entendendo a distância moral que a gente está falando? Porque nada no planeta nos incentiva para isso. Absolutamente nada. Oi? Isso é muito triste, né? Mas é triste, né? Mas às vezes a gente fica 50, 60, 70 anos vendo isso e achando que é normal. E achando que é o pior, a gente acha até que é o natural. E se bobear, algumas pessoas vão bater no peito e vão falar: mas isso é uma regra de justiça. Que justiça? Que justiça? A justiça é quem mais tem, mais vai fornecer serviços, mais vai fornecer recursos. E aqui na Terra, as pessoas mais capacitadas, mais bem desenvolvidas, querem se tornar responsáveis para não fazer absolutamente nada. Esse é o problema. Tudo na sociedade está sendo... A gente está assim atualmente. No dia a dia da vida, a gente quer viver o materialismo. A filosofia de vida materialista. E uma vez por semana, né, a gente pensa um pouquinho como é não viver no materialismo. Como se fosse impossível viver isso agora. Mas não é impossível. É o nosso mundo íntimo viciado nos mecanismos materialistas que nós construímos. Não foi Deus, não. Nós nos apegamos ao materialismo. Nós adoramos muito mais o materialismo do que ficar servindo a Deus. Ficar servindo a Deus, pô, ficar na casa do pai aí, ó, o tempo todo, e ficar, não se preocupar em ter uma vida de pompa e se preocupar somente em desenvolver recursos que desconstrói a vaidade. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho do Apocalipse, né? Que significa revelação. O Apocalipse ele vai narrar. Claro, você tem que parar e observar os símbolos, né? Compreender os símbolos. Ele vai narrar a evolução desse estágio chamado provas e expiações. Ele vai narrar exatamente, desde a primeira revelação, como tudo vai acontecer. E, por coincidência, aonde foi parar João? Na ilha de Patmos. O que significa Patmos naquele idioma? O destruidor.
da mesma maneira que Paulo de Tarso, percebeu, eu não estou aqui preso, é Jesus que me mantém preso, eu sou prisioneiro do Cristo. Sempre que ele era aprisionado pelos romanos, ele dizia que era prisioneiro do Cristo. Olha que incrível, olha que grandeza de percepção. Olha só, na ilha de Patmos, o que João percebeu? Olha, João estava lá já velhinho, tá? 80, 90 anos. O cara viveu de 120, 130 anos. Dizem que viveu até 150. O Patmos significa o destruidor. Era uma ilhotinha toda de pedra rochosa, quase não tinha vegetais, bem pequenininha, que a chance da pessoa sobreviver ali era nenhuma. Mas qual foi a visão dele? Agora entendi. Eu tenho que desconstruir os meus valores que me identificam como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa vaidosa. Por isso eu estou aqui, na ilha de Patmos, na ilha de O Destruidor, para destruir o meu mundo íntimo, que eu tenho tanto orgulho dele. Bravo? Aconteceu com Francisco de Assis também. A gente vai ver isso em números. Francisco de Assis, não é um espírito qualquer não, hein? Francisco de Assis chegou um momento em que ele falou numa prece muito bonita: Senhor, eu não tenho mais nada para te dar. Eu já dei todas as minhas possibilidades, o meu esforço, o meu trabalho. Ele já estava bem idoso, né? Todo mundo sabe que ele já desencarnou cego. Embora algumas pessoas esquecem disso, né? Todo mundo quer desencarnar em perfeitas condições. Mas ele desencarnou cego, cuidando da hortinha. E feliz da vida, estava cuidando da hortinha, cego. Aí ele pega e fala: meu Deus, eu não tenho mais nada para te servir, Senhor. E aí ele escuta uma voz assim no mundo íntimo dele: dá-me Francisco. Dá-me Francisco. Porque ele está pensando assim: você está muito orgulhoso por ser quem você é. Agora quero que você me dê esse finalzinho da sua personalidade. É o destruidor da ilha de Patmos. É o destruidor de qualquer resquício de tijolinhos de orgulho e vaidade, e especialmente de egoísmo. Se ele já desconstruiu egoísmo, já desconstruiu vaidade, existe um pouquinho de orgulho pelo estar fazendo bem, né? Pelo estar progredindo. Não, tem muita luta pela frente. Mas não tem problema. Não tem problema ter muita luta. Graças a Deus que tem muita luta. Vai que não tivesse nada. Aí seria muito sem graça tudo, entendeu? Não tem graça. Não tem graça nenhuma. Nós temos que... agora estou entendendo. Você começa a ver o todo. Você começa a ver a projeção do todo. Então vão ter que surgir situações para desconstruir. E ninguém vai fazer isso por mim. Isso que é o chocante. Não foi Jesus. Jesus não chegou para ele e apontou o dedo. Quando ele estava nessa parábola do filho pródigo, aliás, me perdoem, quando ele conta a parábola dos samaritanos, e que João falou aquele monte de asneira para orar para Deus, para descer um raio de fogo, para queimar todos os samaritanos, Jesus não criticou ele. Nem chegou, virou e falou assim: você está errado, cala-te, que heresia, que absurdo você falar isso. Não falou isso não, porque sabia que aquilo era profundamente enraizado nele. Era profundamente enraizado. Não era uma coisa de um momento, uma opinião de um momento. Eu acho que isso aí é água, eu não acho que isso aí é gel, eu não acho que isso aqui é vidro, eu acho que é uma gleba. Não é um achismo. Ele tinha aquilo como identidade profunda. E Jesus não criticou. Deixou. Aonde que foi... A chamada está acabando. Sim, faltam 4 minutos. Aonde foi os últimos minutos que ele teve que desconstruir? Na ilha, o destruidor. Patmos. Para desconstruir o mundo íntimo dele. Olha, aqui você vai entender a coisa. Você vai rever. Você vai conseguir rever o seu passado. Rever as suas escolhas de agora, dessa encarnação. Não é de longe distante, não. É a consciência vibrante que continua dentro de você continuamente. É essa que é a problemática de todos nós, né? É essa que perpetua. Então, o censor, o filho censor, né? O irmão, que é chamado irmão correto, o irmão que estava na casa do pai, é gravíssimo. Por quê? Não é que seja mais grave do que o outro, não dá para fazer esse juízo de valores. É porque é um detalhe que a gente não percebe. Né? Cada vez que se torna a evolução, ela vai se tornando mais difícil,
porque ela fica mais embaçada, mais difícil de enxergar e mais sutil para a gente perceber. Né? Derrubar a parede é fácil. Né? Derrubar uma micro parede escondida num micro lugar é dificílimo, né? É bem mais difícil. Então é esse aspecto, são os resquícios de danos que ainda permanecem no nosso mundo íntimo, que é o problema. Depois se torna cada vez mais problemático, até retirarmos átomo a átomo, grão a grão, do que tudo aquilo que não pertence à casa do Pai, né? É assim que nós implantamos o reino de Deus no nosso mundo íntimo. Então vamos lá, vamos fazer a prece inicial. Vou fazer aqui rapidinho e inicio uma nova chamada. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, essas palavras de Emmanuel, esses ensinamentos maravilhosos que nos são ofertados, para que possamos reconhecer, valorizar a complexidade do que é evoluir e, acima de tudo, Senhor, a misericórdia infinita do Pai a nos auxiliar e socorrer em todos os momentos. Mesmo sabendo que somos filhos ingratos, egoístas, equivocados, continua nos auxiliando como uma criança que não sabe o que faz. Muito obrigado, Mestre, por toda a ajuda e amparo. E assim pedimos para darmos por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir uma nova chamada aqui e aí a gente continua. Aquela coisa que você falou, foi muito nossa de estar ali e querer as mesmas atenções. Não é isso. Não é isso. Pai, mãe. É porque o que acontece? No psiquismo, olha só, você tem mais ou menos. Você sempre foi um espírito imortal. Você não começou a ser um espírito mortal porque ganha consciência, que é o espírito imortal. Você já conviveu em outros credos, em outras religiões, durante milhares de anos. Milhares de anos. Nosso psiquismo, lá no fundo do nosso subconsciente, ele está o seguinte: eu vou fazer uma oferenda para o Pai, eu vou fazer uma oferenda para os deuses e eu vou ser atendido. Você sempre acredita. Só mudou o tipo de oferenda. Algumas religiões só administraram a percepção da palavra divina modificando o tipo de oferenda, mas continuaram com o mesmo raciocínio de oferenda. Eu vou fazer um sacrifício pessoal, né? Eu não vou ficar na esbórnia, eu não vou ficar isso. Mas eu quero ter isso e isso atendido. Eu quero ter isso e isso, aquilo outro atendido, entendeu? Então, é esse o problema. Como você não tem como mudar um psiquismo, uma forma de percepção de vida, de milhares de anos, em 2, 3, 4, 10 encarnações. Mas nem de perto. Mas nem de perto. Eu estou falando, olha só, estou falando diretamente o versículo anterior a narrativa sobre Jesus caminhando até Samaria, passando pelo deserto da Samaria, né, onde viviam os samaritanos, né? Todo mundo se recorda, o povo hebreu, brigaram entre eles, se dividiram, as tribos se dividiram. E os samaritanos não se davam bem com os judeus, odiavam de um se estapear com o outro, um assassinar o outro, uma coisa de doida, quase fla-flu, a esse nível. Então, Jesus já havia curado, feito vários processos, todo mundo reconhecia que aquele ali era o Messias. E Jesus já tinha dado vários ensinamentos. O que João fala exatamente anterior a esse momento? Porque Jesus foi sagaz. Jesus sabia o que no mundo íntimo de cada um deles. Pegou e falou o seguinte: João, você pode, por favor, olha só, ele pediu com todo amor e carinho. João, você pode, por favor, ir na frente, checar se os samaritanos podem nos receber? Nem essa pergunta havia sentido físico. Pô, tu já sabe que os caras não vão te receber, tu manda o cara pra quê? Entendeu? Jesus fez de propósito. É isso que vocês não perceberam. Jesus fez de propósito. Eu vou mandar ele e vamos ver como ele vai reagir. Ele voltou de lá possesso, cuspindo fogo pela chama. E disse que, porque não sei se vocês se recordam, na tradição daquele período, existia na tradição a seguinte característica: se você não está,
por exemplo, sendo solícito, sendo, né, não vai receber uma pessoa que está viajando para lavar os pés, para dar uma água, um alimento, você está causando uma infração grave para com Deus. Isso estava escrito na lei mosaica, a ponto de Deus poder jogar um raio, um foco de fogo queimar onde você está. Entendeu? Isso estava escrito na lei. Porque quando foi escrito, foi para de palhaçada e ajuda quem está ali. Vocês vão ajudar por medo, não por escolha. E isso estava dentro de João, cara. João Evangelista, tá? Não é qualquer um, não. Dentro do psiquismo de João Evangelista. Ele não vai ficar ofendido, eu estou falando isso. Ele sabe que é verdade e ele está preocupado que a gente também saia dessas maluquices que a gente cria na nossa mente. Então, quando Jesus faz todo esse processo, foi para desmontar esse psiquismo do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Do irmão do filho pródigo. Caramba, ele está ali na casa do pai, né? João está na casa do pai, né? Naquele momento, ali como recebendo apoio, recebendo ajuda, recebendo a presença do Cristo. Pô, você quer mais ajuda, você quer mais reconhecimento do que isso? Aí ele vai e fala, Senhor, você quer que... Olhando assim, Jesus é muito bonzinho, né? Senhor, você quer que eu olhe para Deus e que desça uma labareda aí, frente a esses samaritanos tudo aí, essa raça de medir impuro, de não sei o quê? E Jesus, não. Vamos seguir por aqui, vai dar tudo certo. Lá no final você vai entender, João. Quando ele conta a parábola do samaritano, tinha que ter uma câmera filmando o rosto e os olhos arregalados do João. Porque o João ia regalar aquele olho assim, caramba, ele fez isso tudo e agora entendi. E se ele não entendeu, lá na ilha de Patmos ele entendeu. Ele lembrou disso lá na ilha de Patmos, com certeza. Porque é um choque cultural você estar perto de alguém que é esse nível total de amor e desvelo e sabedoria. Então, Jesus estava ali constituindo e transformando a casa mental, o mundo íntimo de cada um deles. E fez isso de propósito, né? Mas vamos voltar aqui para esse texto é lindo, eu adoro essa passagem, né, do filho pródigo, que é muito bonita, né? E a gente precisa modificar, né, o nosso psiquismo em relação a isso. Então, vamos lá. Capítulo 3 das manifestações inteligentes. Nós já chegamos a avançar, né? Anteriormente falamos das mesas girantes, ok? Descobrimos por que é tão importante começar a estudar pelas mesas girantes, por que a segunda parte, né? Especificamente nesse capítulo 2 das manifestações físicas, Kardec volta a falar das mesas girantes, há um motivo para isso, ele deixa claro por que é tão importante, né? Já passamos por isso, não vou dar essa volta toda para a gente conseguir avançar. E agora iniciamos o capítulo 3. Já avançamos o item 65 e 66, ok? Vamos para o item 67. Tá bom aí o tamanho de letra, pessoal? Vocês querem um pouco maior? Tá bom? Tá ótimo. Tô com livro. Ah, então tá bom. Quem tiver com livro, eu tô mais preocupado quem tiver no celular. Ok? Só falar que eu tento aumentar aqui. Alguém? Não? Então tá ok. Eu vou... No celular tá bom, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Item 67. Vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um e de muitos médiums. Só para lembrar aqui da parte da manifestação inteligente, desculpe eu voltar aqui um pouquinho, é que Kardec vai falar sobre os princípios inteligentes que estavam associados ao fenômeno. Por isso que ele vai tratar com esse tópico o capítulo inteiro, ok? Das manifestações inteligentes. Ele começou a observar que existia ali por trás, já que estava respondendo por pancadas, respondendo por um princípio lógico, se existe um fenômeno onde você sabe e que deve funcionar dessa forma e ele funciona de outro, tem um princípio inteligente guiando e direcionando
E ele dá o exemplo da ventoinha, não sei se vocês recordam, o catavento, né? Você bota um catavento, tá soprando vento contínuo, de repente o catavento para, ou o catavento está emperrado, ou alguma outra força, né? Uma corrente, um outro fluido em direção oposta, ou seja, aquela região, o vento, que eu estou observando, que às vezes o catavento de longe, né? A ventoinha de longe. Então, se não é isso, há sinais de uma ação inteligente. E se existe uma ação inteligente, se existe um princípio ali inteligente, então ele deixa claro que o efeito inteligente observado foi o obedecer esses movimentos a uma determinação. Então, se existe uma inteligência ali por trás, se existe um efeito inteligente, existe uma fonte inteligente guiando o processo. É esse o raciocínio dele. Ele vai avançar aqui no item 67. Então, vimos-la mover-se, ele continua falando da mesa, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação. Né? Como é que você fala? Vá para a esquerda, vá para a direita, mesa, dá 2 pancadinhas, uma rodopiada. E você vê que 100% dessa forma de guiar foi obedecido. Como pode estar se propagando ali um princípio inteligente, né? E ele continua. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava, depois caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Então ele botava assim, 2 pancadas para não, uma pancada para sim. Fazia uma pergunta, respondia. Ele percebia que havia ali por trás, respondendo, um princípio inteligente. Isso foi o único motivo, na verdade, que atraiu Kardec. Kardec não se interessou, inicialmente, pelos fenômenos da mesa girante. Ele não se interessou. Não achou nada, achava até que era uma brincadeira, um passatempo, e que aquilo ia consumir o tempo dele de uma forma inútil. Mas quando falaram para ele que respondia, você fazia perguntas e a mesa respondia, aí despertou nele a curiosidade. Como assim? Como assim uma mesa que não tem inteligência responde? Aí ele quis conhecer esse fenômeno. Doutras vezes, sem um contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que podemos de parte qualquer Está bem visto que podemos de parte, né? Podemos de lado, né? Colocamos de lado, fora, né? Qualquer suposição de fraude, ok? Desculpa. Que admitamos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes, ou seja, das mentiras, dos enganos, contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então, ele está deixando claro que a narrativa dele e algumas percepções iniciais foram através de testemunhos. Ele não estava lá presente. Só depois ele passou a estar presente. Então, o que atraiu a ele foi: essa pessoa é uma pessoa honrada. Não vai fazer uma brincadeirinha de chacota para me atrair, para fazer um embuste, uma pegadinha. Não tem sentido. Se a pessoa está me chamando para participar disso porque ela acredita que eu possa contribuir, é porque essa pessoa é séria e me considera uma pessoa séria. Então foi assim que Kardec se aproximou do fenômeno. Então, por meio de pancadas e, sobretudo, por meio de estalidos como se fosse clac, clac, pequenos ruídos de movimentação, né, de dilatação, de que a pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, do interior da mesa. Gente, vamos lembrar, uma pancada no exterior de uma mesa é uma coisa. Um som que se produz do centro da massa, da madeira ali, do core da madeira, para fora,
é um som mais abafado, porque não há ali, na verdade, uma propagação de som devido ao impacto. Metade está para a atmosfera, né? A outra metade está para a madeira. Então ele percebe que existe um som que é mais fechado, detecta que o som vem de dentro. É como se estivéssemos ouvindo alguém batendo numa parede de um aposento do lado, tum, 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 mais fechado, e alguém batendo, e você mesmo batendo na parede, né? Diretamente na parede. Você ouve o som de uma forma diferente, ok? Então é isso que ele está falando de som mais interno. Vamos lá, por meio de pancadas e, sobretudo, por meio de estalidos, de que a pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a emissão dos rufos do tambor. Então, todo mundo conhece rufos do tambor, né? Como é que você vai imaginar que uma máquina, que uma mesa, uma matéria inanimada, consegue fazer a sequência rítmica do rufar de um tambor, como se faz em marchas, né, de pelotão? Igualmente, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro, bombardeiro, né? Canhoneiro é bombardeiro. Canhoneio. Depois, o do ranger da serra. Tipo aquele serrote, né? Quem já serrou madeira com serrote sabe. Você faz mais força no sentido a montante, né? A montante, ou seja, quando está avançando o serrote, você faz mais força. Quando você recua, você faz menos força. Então você escuta o som é muito do ranger da serra, muito conhecido, né? Do serrote manual. Então eles produziam esse som igualmente. Eles reconheciam esses sons produzidos. Dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, ou seja, cantigas. Até ritmos de cantigas eram perceptíveis, né, no processo, né, dessa geração desses sons. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Então, por que eles chamam vasto campo a ser explorado? Ele olhou para o lado e perguntou, será que tem alguém aqui com experiência nessa parte de tambor, na parte de... hoje chama de... né, do grupamento militar que toca instrumento musical, né? Será que aquela orquestra militar, aquela banda, será que tem alguém aqui que já foi componente de uma banda e o cara pensou nisso? Kardec estava com o pensamento aflorado para tentar entender e raciocinar como aquilo funcionava. Da onde surgia a origem daqueles princípios, que ele reconhecia que eram princípios humanos. O som do ranger da serra é da ação humana da serra. Os golpes de martelo é similar ao som gerado por alguém martelando. A descarga por fila ou por pelotão, ou canhoneiro, bombardeio, né? Também eram situações que todos eles ali já estavam acostumados, que já ouviram alguma vez, né? Então raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas. E ela de fato respondeu. Por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu aí a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Porque imagina, você vai criar um sistema por pancada, sim e não, é 0 e 1, né? É binário. Agora, imagina escrever uma palavra, né, com todas as letras do alfabeto. Não dá para separar esse número imenso de pancadas, muito menos tentar desenvolver um princípio do código Morse, porque realmente é muito lento. Então, se ele pudesse se a mesa pudesse já se locomover antes, se ela pudesse se locomover e apontar para as letras, já era mais rápida. Então ele continua no item 69. Estes fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Ou seja, não era algo pertinente
específico da França, né? Na Rússia foi ouvido isso, em vários outros lugares do mundo. E é muito anterior a Kardec se falava das mesas girantes, né? Como já citamos inicialmente ali na... Deixa eu tentar ver se eu consigo resgatar aqui. Aqui, ó. Tertuliano, que em latim, o nome dele era Quintus Semptus Florens Tertulianus, nascido em Cartago, né? Na Tunísia, no ano de 160 depois do Cristo. Foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele é famoso e reconhecido. E ele deixou uma série de escritos falando, cara, que incrível, está acontecendo os fenômenos aqui. Ele trata disso por escrito, em termos explícitos, do que? De mesas girantes e falantes. Tertuliano, ok? Em 160 depois de Cristo. Kardec, estamos falando de 1800 e lá vai a fumaça. Então Kardec pesquisou sobre isso. Ele não saiu simplesmente aceitando. Ele tentou discutir e achar na literatura onde havia resquícios e informações desse tipo, né? Então ele continua. Por serem muito insignificantes estas respostas, seguiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Então ele conseguiu, né, evoluir um pouco mais ao que já tinha de experiência no passado, até mesmo por Tertuliano, nas observações de Tertuliano. Estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Não tinha como. Foi então que apareceu um novo sistema. De novo, né, tivemos um capítulo sobre isso. Sistema é quem vai tratar de opiniões para explicar o fenômeno. Segundo o qual essa inteligência oculta seria do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e expressar por pancadas. Né? Como é que alguém que está circundando o processo, circundando o fenômeno, o pensamento dele vai até ali e se manifesta. Então, averiguado que estas não eram dadas pelo médium, ou seja, esse fenômeno não era controlado pelo médium, deduziu-se que então o eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade, ou seja, que era inadmissível, de tal opinião. Efetivamente, as respostas, muito a miúde, se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que estes ignorava, ou referindo fatos que todos desconheciam. Então, como que Kardec começou a inspecionar a manifestação dessa inteligência como não sendo do médium, não sendo dos participantes? Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Às vezes ninguém ali falava alemão, aí vem a mensagem em alemão. Ninguém ali fazia ideia do que se tratava sobre certos fenômenos bioquímicos e físicos da época tratados. Somente cientistas muito dedicados de química, que estavam se trancados dentro de laboratórios de química. O cara vai lá e faz um tratado da química, explica em detalhes elementos químicos, e ninguém da plateia, nem da assistência, e nem médiuns, tinham sequer consciência do que era uma tabela periódica. Não sabiam absolutamente nada de química. Como é que pode vir uma mensagem? Era justamente muito mais com a intenção de classificar e deixar claro: essas mensagens não provêm dos vossos pensamentos. Fiquem tranquilos. Então ele continua. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha. Muitas vezes, quem quer que já se ocupou um pouco com as manifestações espíritas. Então elas eram tão intensas e tão voltadas a esse despertar,
porque elas se manifestavam sempre dessa forma com esse teor. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular, uma pessoa que viveu o que ele vai narrar agora. Num navio da Marinha Imperial Francesa, estacionada nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Olha o que o espírito disse. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, né, o valor, tantos, não sei quantos, né, contos, sei lá qual a moeda da época, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito. Aliás, mínimo. Mas, procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos: do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo? Né? Nem o capitão lembrava. E ninguém que estava ali junto sabia dessa dívida, porque, né, as pessoas pegavam, né, adiantamento e ele anotava no bloquinho. Pegava algum outro, paguei isso para você, né, 22,57 centavos. Quem vai lembrar disso? Nem o capitão lembrava. Aí ele, buscando as anotações, ele checou e viu que era verdade. Esse é só um exemplo que ficou, então, balizado no livro dos médiuns para ilustrar algo que ocorria rotineiramente nessas comunicações. Então, aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas. Mas o meio continuava a ser muito moroso, muito lento. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Então Kardec acaba de confirmar nesse item 71 que não veio dele a lógica ou a percepção da escrita, do médium segurar diretamente o lápis. Foram os próprios espíritos fora do corpo físico. Não tem problema nenhum o médium segurar o lápis. E ele mesmo escrever. Para de amarrar isso em cestinha, amarrar no pé da mesa, dá um desgaste aqui de energia danado, enquanto dá para fluir só o pensamento. Né? Então ele vai e descreve isso aqui, continuando esse item. Receberam-se as primeiras desse gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento, pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo, pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, tipo mesinha de brinquedo, né? Construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas, que acreditavam que a mesinha, mesmo de brinquedo, era muito pesada, vou botar a cesta, né, bem levinha, de caixa de papelão também, e afinal, pelo de simples pranchetas, ou seja, fixava a prancheta a uma caneta e ali ocorria a escrita. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitivo, de apêndices, ou seja, acréscimos, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir, ou seja, você podia deixar de lado, segurando o médium com a sua própria mão o lápis. Desculpe.
Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito, e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como o é a correspondência habitual entre os vivos. Aqui, de fechar esse item aqui, depois a gente continua para o capítulo 4. Vamos lá. Voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. E é importante a gente compreender, e não é à toa que Kardec foi tão minucioso em compreender esse fenômeno. Item por item, princípio por princípio. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer, nestes fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas, ou, por outra, dos espíritos. Então, ficou mais do que patente, mais do que configurado. Aqueles que ainda duvidavam, eu acho que esse médium está fingindo, é ele que está escrevendo, está segurando o lápis lá. Mas você observava ele falar, né? Você via um pensamento, uma pessoa que não tinha a menor ligação com o que estava sendo escrito. Me recordo também de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, ele queria porque queria ser médico, pensamento analítico, praticamente um cientista. Queria porque queria curar a mãe dele que estava doente. A mãe dele tinha uns desmaios de súbito, não sei se vocês conhecem essa história. A mãe dele passava muito mal, desmaiava e ficava em condições de quase semivida. E depois voltava à consciência. E nenhum médico conseguiu identificar o que ele tinha, então ele colocou como meta de vida estudar medicina, estudar as ciências biomédicas para curar a mãe. Era essa a meta dele. Mas, num dado momento, alguém convidou ele para participar de uma reunião no interior de Minas, né? Na cidadezinha, uma casinha bem humilde, onde um tio dele estava participando, mas o tio dele mal conseguia pronunciar uma frase completa. Ele tinha dificuldade ao falar. E chamaram, convidaram ele, vamos lá, você vai ver, é incrível. E ele foi. Muita contragosto, mas foi. Mas no pensamento dele, ele pensou assim, eu só vou acreditar nisso aí tudo, eu só vou acreditar nessa história toda se Pedro, um dos evangelistas, discípulo ali do Cristo, né? Pregador do Cristo, Simão Pedro, se comunicar e me explicar o que são as bem-aventuranças. Acontece que foi exatamente isso que aconteceu. Não é? Acho que foi João, não foi não? João Evangelista. Acho que é João Evangelista. Isso, João Evangelista, me perdoe. João Evangelista. Mas enfim, ele tinha um relacionamento antigo, ele foi primo, um primo distante, ou um primo próximo, né? De João, me perdoe, eu falei Simão Pedro, tem razão, é João Evangelista. Então o próprio João Evangelista se comunica através desse tio dele, que tinha uma forma de falar com sotaque do interior, não conseguia balbuciar 3, 4 frases com o pensamento coordenado, e ele dá uma exposição profunda que infelizmente ninguém gravou. Você queria tanto ser um mosquinho, cara, para estar lá ouvindo o que ele falou. E aí, João Evangelista, no caso, as bem-aventuranças. Ele para e explica as bem-aventuranças. E explicou de tal sublimidade que daquele dia em diante ele não teve como negar. Não teve como negar, porque como é que você vai negar esse fenômeno? Ele não mal consegue falar 3, 4 frases das coisas mais simples, né? Ele vai falar sobre, sei lá, enxertia de pé de limão para plantar laranja. Ele não consegue expressar 3, 4 frases com senso lógico. Aí ele pega e faz uma exposição sublime de extrema complexidade, que talvez a maioria não tenha entendido, né? Diga-se de passagem, mas ele entendeu. Então,
basicamente João Evangelista estava falando para ele, com ele. Olha, é isso que dizia, é isso, ele explicou. A gente não sabe o que foi falado, né? Ele também nunca registrou. Quem sabe um dia ele se comunica novamente e passa essa mensagem para a gente do que foi falado. Porque, poxa, é impressionante, né? Não tem como você negar. Então, mesma coisa, o fenômeno inicialmente de mediúnico. A pessoa não entende nada de inglês, de repente vai dar uma psicografia em inglês, não, então a pessoa não consegue escrever direito. Pessoas literalmente analfabetas, psicografando, pegando papel, lápis, a pessoa não sabia assinar o próprio nome e escrevendo textos complexos. Como pode isso? Então, tudo isso foi, né, nesses primórdios da mediunidade, aonde há necessidade dessas comprovações ainda, esses fenômenos vão funcionar e vão realmente atender a essas necessidades. Claro que os fenômenos das mesas girantes teve uma época e acabou. Como também nós descobrimos, junto com o Chico e com o Emmanuel, né? Chico Xavier participava de diversas reuniões mediúnicas de cura, chamada até mesmo de materialização. Reuniões de materialização com assistência, ou seja, pessoas estranhas àquele conhecimento, estranhas àquelas ideias, indo lá por curiosidade para ver o que estava acontecendo, ou seja, ir para assistir mesmo, né? Reuniões de materialização, onde se materializava um espírito inteiro. E isso, em um certo momento, quem se materializa? Emmanuel. E Emmanuel deixa claro, isso não promove a evolução do ser humano. Isso não promove a evolução de nenhum de vocês, espíritos equivocados que todos nós somos. Não vai evoluir ninguém enxergando esses fenômenos. Não é isso que faz transformar a alma. É o conhecimento. E ele deixa claro isso e fala, acabou esse período. E fala isso no Pacheco. E fala isso em público para todos. E acabou mesmo. Emmanuel estava ali alinhado com determinações maiores. E nunca mais ocorreu depois dessa última comunicação, essa última materialização com esses fins, com essas finalidades, né? Que era para provar, que era para isso. Porque já foi documentado. Quem conhece o livrinho chamado Fatos Espíritas, né, vai reconhecer lá o trabalho de William Crookes, em que ele ficou com uma médium onde se materializava uma jovem de 16 anos, e ela se materializou durante 3 anos. E ele era um cientista, ele ficava chocado com aquilo. E ele botou a menina na balança, mediu temperatura corporal, ele fez todos os usos de todos os equipamentos que tinham disponíveis na época de análise da matéria, ou seja, dessa matéria que foi condensada e que de repente do nada se descondensava e deixava de ser visível e tangível. Mas quando estava visível e tangível, tinha calor corporal, tinha tangibilidade, você podia tocar, você percebia a textura de pele, o tecido. E foi até uma despedida muito emocionante, né? Está na narrativa do livro, quem não conhece. Vou dar um spoiler, desculpa, vou avançar e adiantar uma parte do livro, que na verdade é o final. Todos choram, né? Ficam muito saudosos, né? Porque 3 anos de convivência. Até William Crookes ficou um tanto quanto emocionado. Por quê? Porque ela se despede e para deixar uma lembrança para eles, ela pega uma mecha do cabelo e corta com a pega-tesoura dele, né? E corta pedacinhos do cabelo dela, deixa para cada um. Uma mechinha, pô, não esqueçam de mim, pensem em mim, me ajude também, que não sei o quê. E desaparece. Não é brincadeira, não. Então, o William Crookes, cara, um cientista de renome. Né? Quem não conhece, ele criou o tubo de Crookes. A gente vai estudar sobre ele logo logo, né? Quando a gente pegar aquela introdução nos domínios da mediunidade, será necessário, nesses estudos do Livro dos Médiuns, estudar aquela introdução. E lá, Emmanuel fala sobre William Crookes. Fala sobre William Crookes. E tem um motivo para a gente despertar para os fenômenos materiais da matéria que ele apresentou para o mundo e que ainda estão enclausurados na sociedade
nas sociedades acadêmicas, né? E que temos todos nós que ganharmos essa consciência da percepção do que seja matéria. Pessoal, é isso. Semana que vem a gente começa então da teoria das manifestações físicas e agora ele vai entrar na teoria. Ele já narrou todo o fenômeno, como se aproximou do fenômeno, o princípio inteligente envolvido. E agora vai começar na parte da teoria. Ok? Desculpe. Quem pode fazer a prece pra gente? Luciene, você pode fazer a prece de encerramento? Ok, obrigado. Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em pensamento para estudar o livro dos médiuns sobre a mediunidade, para compreendermos melhor, Senhor, esses mecanismos tão importantes para nós e para podermos praticar, né, melhor, com entendimento. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, podemos participar desse estudo, tão bem explicado, riqueza de detalhes. Agradecemos, Senhor, e pedimos pelos participantes, pelos seus familiares, pelos seus amores, toda a humanidade, Senhor, possa ter mais paz, mais harmonia, mais fraternidade nos nossos corações, nos nossos lares. Agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade de estarmos tendo mais uma vez o estudo do livro dos médiuns. Muito obrigada. Com esta prece, Senhor, pedimos por acréscimo de misericórdia e agradecemos igualmente por tudo que temos recebido, toda ajuda, todo amparo, e pedimos igualmente para darmos por encerrada a reunião do estudo do livro dos médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia, que assim seja. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, então. Vou tentar postar